verso 1 ao verso 5, que fala sobre... Já esqueceram? Peraí, né? Capítulo 14 de Apocalipse agora. Diz assim. 144.000. Isso. E olhei e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o do seu pai. Por que na testa? Eles foram separados e mente, isso mostra renovação da mente, tá? E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão, uma voz de arpistas que tocavam com sua harpa e cantavam um cântico novo, como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Ou seja, junto com a igreja Laodiceia, foi esse grupo de 144.000. Onde eles estão agora? No céu. No céu, na presença do Senhor já, com os 4 anjos que cuidam do planeta, juntamente com os anciãos. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Então são homens virgens. E até hoje não tem nenhum testemunho de Jeová que é dos 144.000. E estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. E estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então esses 144.000, que é de cada tribo de Israel, que a gente viu lá no capítulo 7, que estão divididos aí em tribos, ele escolheu dentre eles esses homens justamente para fazer aquele novo coral. E tem gente cantando, eu vou cantar naquele lindo coral. Tira! Misericórdia! Esse coral é específico. Esse coral eu vou cantar então. Mas esses 144 são só homens. Homens. Eu nem quero cantar com eles, subiram na segunda. Viu? Mas a gente também vai cantar um hino. Vai. Sim, daqui a pouquinho. Não do coral. Não se preocupe que daqui a pouco a gente canta também. Tá bom. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Sofonias, capítulo 3. Ah, peguei um livro agora, quero ver vocês acharem. Sofonias, capítulo 3. Verso de número 13. Verso de número 13. Acompanhe aí. Sofonias, capítulo 3, verso de número 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Está se referindo a quem? Aos 144.000. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Ou seja, quando Jesus vier reinar sobre Israel, nesse milênio, esses 144.000 virão com ele cantando. Agora, por que Jesus quer esse coral? Vamos continuar. Naquele dia, dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. Ou seja, final da grande tribulação, acabou a tribulação, Jesus veio reinar sobre a terra, ele está em Jerusalém, veio junto com o coral, nós estaremos junto com ele também. Verso 17: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-ão por seu amor, e regozijar-se-á em ti com júbilo. Aí eu gosto da versão de hoje que diz assim: pois o Senhor seu Deus está com vocês. Ele é poderoso
e da salvação. Deus ficará contente com vocês e, portanto, o seu amor lhe dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Ou seja, quando Jesus vier reinar ali em Israel, em Jerusalém, e vai começar o milênio, ele não vai cantar sozinho. Ele já tem um back vocal atrás. De 144 mil. Ou seja, haverá uma grande festa. Vocês imaginem esse hino sendo entoado pelo Senhor. Como será lindo esse dia. E nós vamos estar lá. Amém? Vamos lá. Capítulo 14, verso 6. Ô, professor, só, qual foi o significado que está escrito na fronte lá que o senhor disse? Renovação da mente. Ou seja, eles são separados pelo Senhor. Será que todos nós temos o nome dele em nossa mente? Será que tudo fazemos, tudo pensamos é para ele? Versículo 6. Acho que não, então. Mas vamos lá. Complica agora. Deixa quieto. É pela graça, né? É pela graça. Agora vamos lá. De novo, agora voltamos para a grande tribulação. Então, olha só, João está vendo agora os 144 mil, e pelo que Sofonias já destacou, esse coral vai chegar ali, já em Jerusalém, para começar o milênio, ok? Agora volta de novo no verso 6, por isso que Apocalipse é complicado, por causa dessas mudanças de tempo, tá? Se a gente não separar, a gente se complica depois. Os 144 mil já estão no céu. Hoje não. Eles ainda irão. Vai ser depois do segundo período da Na segunda arrebatamento. Junto com a igreja, que são as duas testemunhas. Lembra? Lá no verso 11, capítulo 11, que a gente viu as duas testemunhas, que é a igreja de Laodiceia e esses 144 mil. Só que agora haverá os remanescentes, que são justamente o povo judeu que agora vai sobrar. Pastor, qual a matéria que você vai passar pra gente, colocando na ordem certinho? Escatologia. Daí eu vou colocar tudo em ordem. Tá? Como que vai ser? Desde lá de Mateus, que Jesus fala lá no capítulo 24, desde do sacrifício lá de Daniel, até o último dia, que é o milênio. Aí eu vou colocar em ordem. Tá? Escatologia é quando? É o final dos outros zoologia. O último módulo. É o último módulo dos zoologia. Tem coisa ainda, gente. Por isso que eu falo. É muita coisa para ser estudada. É realmente. Então, assim, a gente gasta tempo, mas vale a pena. Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho, da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então vamos entender esse episódio. O que acontece? São 3 anjos. Alguns colocam assim, serão 3 anjos que estarão voando pelo céu proclamando. Lembra que Jesus disse que quando esse evangelho for proclamado em todo o mundo, aí virá o fim. Tá? As pessoas às vezes confundem achando que, não, nós temos que pregar o evangelho porque vai ter o fim. Não.
A realidade é o seguinte, nós temos que pregar o Evangelho. Só que a nossa pregação do Evangelho não vai adiantar o fim. O fim já está determinado. Então esses 3 vão pregar o Evangelho em todo o mundo. Então podem ser realmente anjos ou podem ser 3 pregadores no meio da tribulação. Por quê? Lembra que os pastores também são considerados anjos? Ah, mas estava voando. Ué, quando eu, por exemplo, num programa de rádio, eu falo uma mensagem aqui, como que vai a mensagem? Pelo ar. Então, pode ser anjos? Pode. Pode ser pastores? Pode também. Então, o que vai acontecer? No meio da grande tribulação, aí Jesus já está separando a turma, dizendo o seguinte, olha, não se misturem, não adorem a besta, porque ela já fez uma estatueta lá, quem adorar já está condenado ao inferno que vai durar dia e noite, e não terá fim. Então esse evangelho já está sendo proclamado. Aí ele diz assim, ó, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Quem é que guarda os mandamentos de Deus? Quem é que guarda os mandamentos de Deus? Judeus. Os Judeus. judeus. Os santos guardam os mandamentos? Lei. É a lei. Quem que guarda a lei? Judeus. E quem tem a fé em Jesus? Então tem duas igrejas. Os adventistas do 7º dia. Guarda a lei em Jesus. Esquece esses. Vamos lá. Eles só guardam uma parte da lei só. Só o sábado que eles guardam. O resto eles deixam quieto. É porque a Ellen White viu dourado. Sei que igrejologia. Eclesiologia, desculpa. Eclesiologia. Ela viu dourado lá, achou que não tem que ser sagrado. Então, amém. Beleza, deixa ele lá. Então, o que acontece? Então, tem um grupo que são os Judeus. e o outro grupo que são os Cristãos. cristãos, que estão no meio da grande tribulação. Aí ele está dizendo, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, no meio da tribulação. Primeiro os 3 anos e meio. Assim diz o Espírito para os que descansem dos seus trabalhos e suas obras o sigam. Por quê? É através dessas obras que eles vão seguir, ou seja, foram mortos proclamando o Evangelho. Deu para entender? Então nós estamos agora de novo no período aqui da grande tribulação, no meio desse período aqui, ó, que os anjos estão proclamando. Aí sim, o Evangelho vai ser proclamado no mundo todo. Aí podemos dizer que virá o Fim. que no caso será a volta de Cristo para o milênio. Ok? Dúvida? Então vamos lá. Agora vocês vão ver o arrebatamento. Tá? Deixa eu pegar a reguinha aqui. Enquanto isso, eu tenho nome para os 3 aqui, mas... Que primeiro que fizer pergunta agora. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, ele está falando justamente esse período aqui, ok? Que nós acabamos de ler. Agora vai ocorrer o arrebatamento, que vai ser o seguinte agora, ó. E olhei, eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem. Mas é o filho do homem? Não, é semelhante. Então é um anjo, possivelmente, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. Foice serve para quê? Não, gente, para roçar, pelo amor de Deus. Olha a mentalidade de vocês. Vou saber. Atualmente. Foice é para ceifar. É para colher. Vocês estão assistindo muito filme. Por isso que a igreja tem que proibir mesmo televisão. Fica assistindo esses filmes. Ah, também está proibido. Ô, pastor. Também está proibido. Mas tem celular agora. Hã? Não tem por que usar mais assistir televisão. Olha a economia que a gente vai fazer. O que está proibido também? Televisão e futebol. É o futebol também. Futebol também. Vocês viram que um pregador, até um pastor amigo meu postou, e ele colocou assim, o pregador falando que Deus não está na casa do corintiano. Isso é certeza. Isso aí é certeza. Chama o pregador que é palmeirense, é isso que dá. Verso 15. Mentira é foto, Lula. Lula é o quê? Só falou que é um pouquinho
Vamos lá, verso 15. Olha só por Deus. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Por quê? Já foi proclamado aqui, já foi avisado. Então quem tem que subir já morreu. Então agora está dizendo, agora ceifa, ou seja, vai buscar. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, o que está no céu, o outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz o que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda, vindima os cachos da vinha da terra, porque já as uvas estão maduras. O segundo arrebatamento. Privilégio de quem participará do primeiro. Quem vem buscar? Quem? O anjo celestial. Jesus. Não, aqui, primeiro arrebatamento. Quem vem buscar? Jesus. Ele prometeu que virá até as nuvens, como os anjos disseram, arrebatar a sua igreja. Então, quando a gente subir, nós vamos encontrar com ele. Agora, os que ficaram, lembra que era aquela igreja rejeitada? Nem ele vem buscar. Ele manda os anjos. Tá excedente também. Lá no templo, tá excedente. Se eles não quiserem, pode deixar você. Vamos lá, verso 19. No segundo, só mortos vão subir ou vai ter vivo? Só os mortos. Só mortos. Se tiver vivo, já chega pro. Você está vendo que os camaradas estão subindo? Já vem para matar. E não adianta se matar. Vão querer morrer e não morrerão. Não morrerão, os anjos caídos vão segurar tudo. Não adianta pregar, tá aí. Hã? Não adianta pregar mais. Não, aí já não tem mais. Que agora será só para os judeus. Tá? Então isso tudo tem que acontecer antes dos 3 anos e meio. Gente, aconteceu o arrebatamento, já marca no relógio. 3 anos e meio. Quando seu arrebatamento já vai lá na guia mesmo. Eu falei que não ia falar mais, mas voltou o assunto. Eu posso fazer. É que o João estava com a mesma preocupação. João estava com a mesma preocupação. Vai que não dá na primeira, pelo menos deixa a segunda garantida. Verso 19. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios, isso seja, 280 quilômetros de sangue. Então quer dizer, se cada ser humano tem aproximadamente 6 litros, acho que é isso, né? É 3 litros? Não, 3 litros não. Se não tira meio litro lá, a gente desmaia. Não é? É 6 litros, eu acho. 6 para 7, 6 litros e meio, uma coisa assim. Não, daí é gordura, não é sangue. Então 6 litros. Então você imagine, 280 quilômetros de sangue escorrendo desses santos que morreram. Ok? Então é a visão que se tem. Joel. 7% ou 8% do peso da pessoa. É de 6 a 7, de 5 a 6 litros. Então é quase 8% o peso da pessoa? É. Eita, então é bastante sangue, viu, irmão? Se você pegar o meu Se aqui, for vai cristão, bastante. é bastante. Joel capítulo 3, verso 13. Joel 3, verso 13. Tá duro de achar Joel. Joel 3, verso 13. Quem achar e lê para nós, por favor. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Ou seja, a maldade dessas nações, porque eles estarão lutando contra todos os santos. Tá?
Vamos lá. Aí no verso 14 ele ainda diz: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da Decisão. Eu já vi muita pregação sobre isso, dizendo: irmão, você está no momento da decisão. Eu não estou na grande tribulação. Foi tema de congresso. Tema de congresso. Que bênção! Congresso glorioso. Mas vamos lá. Capítulo 15. Entendido até aí? Então ele explicou o que ocorreu aqui e o arrebatamento. Vocês estão vendo que desde o começo, a gente está vendo dentro da grande tribulação, volta, vai, de repente ele fala algum outro ponto, daqui a pouco ele volta de novo. Ele não sai, porque Apocalipse é justamente o período da grande tribulação. Capítulo 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Por quê? Acabou de acontecer o arrebatamento. Lembra os santos clamando, pedindo a Deus que venha proclamar juízo? Aí houve as 7 trombetas. Agora João está dizendo, agora verão também as 7 taças, que são as taças finais, justamente dessa situação final. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Quem são esses? Quem são esses? Os santos que vieram da grande... E vieram da grande tribulação. Então vamos lá. Agora sim. Chegou, pode ver que esse mar de vidro é diferente do primeiro mar de vidro. Porque o primeiro mar de vidro é como puro como cristal. Esse mar de vidro como está? Tem sangue misturado com fogo. Então a cor dele é diferente. Estão no mesmo lugar junto com os outros de vidro. Ou seja, os que vieram do primeiro arrebatamento agora juntaram com o segundo arrebatamento. O mar puro como cristal, o vidro puro como cristal, e agora esse vidro misturado com fogo e sangue, porque vieram na grande tribulação, venceram a besta. Verso 3. Isso do céu já, principalmente no 5º céu. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Qual é o cântico de Moisés? Vocês sabem? Êxodo capítulo 15. Esse nós vamos cantar. É longo ele. Então já decore já. Êxodo 15. Só tem que saber a melodia daí. Verso Decora 1. essa, que importa. Olha só, Moisés lá atrás cantou um cântico que nós junto com ele vamos cantar. Olha que coisa linda. Ai, não vale, Moisés já sabe a melodia. Ele vai ensinar nós. Pelo visto, Miriam também. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. E assim por diante. Amém? Vocês leem em casa, decore, porque vai chegar lá, tem que saber decorar. Não vai ter cópia, não. Não. Não tem nada, hein? Ah, Jesus. Verso 4. Tem data show. Tem sim. Verso 4. Durante as traduções diferentes, vão aprender errado, velho. É verdade. Vamos lá. Quem te não temerá, ó Senhor, não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão, se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto, olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Lembra?
Nós vimos lá atrás que o templo se abriu. João está vendo agora tudo acontecer novamente, só que de forma diferente. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecentes, cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheios da ira de Deus, que vivem para todo sempre. Olha só, na visão passada que a gente percebeu, a igreja já está juntamente com o povo que veio do segundo arrebatamento. O templo se abriu, o que tinha lá dentro? A arca. E aí nós vamos ser participantes. O que acontece? Houve o toque das trombetas. Vai acontecer o toque das trombetas. O templo se abriu, o tabernáculo se abriu. Nós entramos, participamos da arca do maná, certo? Lá dentro. Só que agora João vai ver um novo episódio. Quer dizer, antes de entrarmos no templo, esses anjos vão sair de lá com as taças para derramar sobre a terra. E enquanto não for derramado tudo, nós não podemos entrar. E nós vamos ver esses anjos saírem de lá. Para quê? Para fazer justamente o juízo nesse período aqui, ó. Então, enquanto os anjos não saírem, nós não poderemos entrar. Só que na visão passada, ele já viu a gente entrando, porque os anjos já foram. Só que agora ele retorna novamente. Porque não demora muito para sair. Então vamos lá. Verso 8. E o templo se encheu com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, quer dizer, enquanto lá nós já estávamos entrando, agora João falou, não, mas esqueci um episódio. A gente vai ter que esperar os anjos saírem, porque eles estão com a taça que pegaram no altar do Senhor para derramar justamente lá. E a gente viu que o anjo, lembra que ele pegou uma taça cheia das orações dos santos e também do sangue dos santos, juntou dentro do altar e Deus falou, vai. E já começou a proclamação. Então, quer dizer, tudo isso está ocorrendo no meio da grande tribulação. João está vendo o que ocorre na terra e está vendo o que está acontecendo no céu. Então, agora nós estamos vendo esse episódio. Nós não vamos entrar no templo ainda, enquanto os anjos não saírem e fazer o juízo. Ok? Por quê? Precisa ter o casamento, que são as bodas do Cordeiro. E lembra que a gente já leu? Que bem-aventurados são aqueles que fazem parte dessas bodas do Cordeiro. Tá? Capítulo 16. Ô pastor, uma pergunta besta. Já que vamos tanta besta. meio Há uma possibilidade de João ter misturado as folhinhas e colocado na ordem errada? Ele viu ficou doido, Nossa. Eu não creio que A não. pergunta besta, mas só outra coisa besta. Eu creio que não, Porque porque... ele vai, volta, vai. Há uma possibilidade de ter. É porque o que alguns teólogos acreditam assim, que a visão que João teve não foi numa noite só. Foram vários. Então o que acontecia? Ele teve aquela visão naquela noite, então ele escrevia. Então capítulo 1, um exemplo. Aí depois ele tem a outra visão, capítulo 2. E assim por diante. Só que o que acontece? A visão que ele tem, como eu falei, ele está fora do tempo e espaço. Para a matéria é difícil entender isso. Porque a gente entende o nosso tempo aqui. Não é? Que nós vemos matéria. Que nem, eu não consigo enxergar além do de hoje. Eu só enxergo agora. Agora imagine colocar você num lugar que você só de olhar, você vê o agora, o ontem, o amanhã, o daqui 1000 anos, a milhares de anos. Então é uma confusão para ele. E ele é um homem. E ele está tentando da melhor forma trazer aqui o que ele está vendo. E agora cabe a nós entrarmos e estudar. Porque é assim, é que nem eu falei domingo na igreja. Quando o Caleb ele chega no território, ele vai falar com Josué, porque já teve a divisão. E esqueceram de Caleb. Aí Caleb fala, viu, você não lembra que a gente estava lá atrás, que Deus prometeu que ia dar Hebron para mim e tal? Aí Josué falou, não é verdade, rapaz, então você está uma aposta lá. Só que lá tem gigantes, 3 gigantes que ele tinha que enfrentar. Quando ele vai enfrentar, ou seja, a terra é dele. Que Deus podia dar de mão beijada para ele, matar os 3 gigantes lá e falar, tá aqui a terra sua. Podia ou não podia? Por que Deus faz para a gente batalhar? Para dar valor. Se desse de mão beijada para a gente, então não precisa dar trabalho. E eu falo assim, quando você para estudar Apocalipse e vê todas essas partes, depois que você descobre tudo isso, você não esquece mais. Eu falo de experiência própria.
Agora, se tivesse me dado de mão beijada, eu poderia já nem ter lembrado mais. Então é assim, o que Deus quer de nós? Que você busque, que você faça, que você corra atrás. E aqui vira crente de vez. Hã? E aqui vira crente de vez. Ah, fica. Se não ficar, espera o segundo. Vamos lá. Olha, eu parei 16, né? E eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. Está vendo como aquela visão que eu falei para vocês, da trombeta e taça, são parecidas. Mas acontece que João está onde? Ele está no céu, não está? E ele está vendo o anjo sair com o quê? Então, falar que ele estava lá, viu a trombeta, enquanto estava na terra e viu taça, não, mas ele está no céu. Então, quer dizer, realmente está saindo as taças. E fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O que vai acontecer? Aqueles que receberam o sinal na testa ou na mão da imagem, isso vai virar uma ferida. E alguns colocam, pode ser até um câncer. Quem teve o sinal marcado vai sofrer com essa doença. Por quê? Porque agora Deus está irado com quem aceitou o sinal. Se aceitou, vai ter a chaga. Tá? E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou sangue como de um morto, e morreu na mar toda a alma vivente. Vamos aproveitar das trombetas. Caiu uma taça, oh Jesus, caiu uma rocha no mar. O mar ficou como? Vermelho como sangue. Começa a morrer o quê? Quem vai tirar? Vai colocar onde? Vai ter condições? Vocês imaginem morrendo todos os animais marítimos. Essa parte. Imagine a podridão que isso vai ficar. Então você imagine como essa água vai ficar. Então essa taça nada mais é do que a consequência daquilo que foi feito. Isso que a gente já está ajudando na taça também. Tá ou não tá? A gente joga esgoto, a gente joga tudo no meio do rio e no meio do mar. Então nós já estamos apoiando a força da taça já. Verso 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas que se tornaram em sangue. Lembra que caiu um meteoro lá e as águas se tornaram amargas? Agora, amargas, ou de um rio que era doce, o que vai acontecer com os animais dali também? Vai ficar onde? No rio. Então, quer dizer, você imagine essa podridão também nos rios. Você não tem nem condições de beber a água. Igual, vou contar um fala. Uma vez um colega, eles foram pescar, ele contando, ele com um outro colega, foram pescar e se perderam no meio do caminho, né, no meio da mata, e aí resolveram, acabaram perdendo a água, sabe, uma situação realmente difícil. E aí eles entraram numa trilha e foram seguindo até que eles encontraram um riachinho de água. Né? Aí os dois falaram, essa água deve ser limpa, né? E foram beberam da água. Até que continuaram subindo o riachinho, porque eles falaram assim, a gente vai chegar até outro lugar, né? A hora que foram subindo, disse que tinha uma vaca morta no meio da água que eles beberam. A água entrava pela boca da vaca e saía por trás, porque ela ficou deitada no meio do... Ele falou assim, eu não sei se a gente passou mal depois de ter visto, ou se realmente o negócio já estava podre. Então vocês imaginem como isso vai acontecer no final. Quando todos esses animais morrerem e ficarem nessas águas. E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Mas está julgando o quê? O que os santos aqui sofreram. Agora está sendo a condenação ali. Tá? Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes desses sangue a beber, porque disto são merecedores. Como derramaram, agora eles vão beber. E ouvi o outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Olha só que situação, o sol vai se aquecer a tal ponto que vai aumentar a temperatura do planeta e as pessoas vão ser queimadas pelo sol. Então, olha que situação vai chegar. Também estamos contribuindo.
Também. gente não E tem os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. Mesmo Ou assim, seja, mesmo que tenha gentil sobrando aqui, está revoltado. Por quê? Perdeu o arrebatamento e agora está queimando e está nervoso. E não vai achar morte, dizem. Que os anjos vão estar ajudando eles. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Ou seja, mesmo a besta vai começar a operar, de uma forma, melhor dizendo, vai governar de tal forma que vai causar dor nas pessoas. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Ou seja, essa geração realmente é maligna e não tem volta. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Lembram, lá atrás, que Israel será levada para o deserto? Por quê? O anticristo, ele vai querer guerrear contra os judeus. Porque ele sabe que agora, os gentios que sobraram, Deus não liga mais. Já foi o tempo deles. O retorno agora de Deus é para os judeus. Ele vai guerrear contra. Deus vai fazer secar o ribeiro lá, o rio Eufrates, para que esses reis passem, porque haverá a batalha do Armagedon. E essa batalha do Armagedon será a volta de Cristo para reinar. Quando todas as armas estiverem voltadas para os judeus para matá-los, haverá trombetas no céu e os Jesus voltando com os seus anjos e os seus santos. E estaremos voltando com Cristo. As armas deixarão de apontar para os judeus e apontarão para Cristo e os seus santos. Ok? E tem gente que pergunta, mas e aí? Não, faz favor, Aí né? vai tacar fogo, filho, que Jesus Ué, tudo todas as coisas velhas já passando. fez que tudo se fez novo. Você agora já tem No corpo, o poder de estar no mundo espiritual e no mundo material. Vai ter um corpinho Então quer dizer, um corpo glorioso, que a matéria agora não faz mais dano algum. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, aí os três aí, Os três boca aberta. vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, que são demônios. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis do mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então o que acontece? O Lúcifer já sabe que está no momento final. Ele pede para os seus comparsas, os seus demônios, e fala, vá até os reis. Ou seja, são pequenas rãs que saem da boca, que são palavras para justamente conquistar esses reis, e esses reis possivelmente vão ficar endemoniados, para poder guerrear, ou seja, para fazer parte do exército de Lúcifer. Tá? E aí vai ter outra situação pior ainda, mas vamos lá. Verso 15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Para quem Cristo falou isso? Lembra? Apocalipse capítulo 3, verso 18. Vocês acabaram de ler. Ah, pastor. Lê não, há 3 semanas atrás. Para quem que ele falou isso? Leia lá para nós. Capítulo 3, verso 18. Para quem? Laodiceia. Leia aí para nós. Capítulo 3, Apocalipse, verso 18. E eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriqueceres, vestes brancas para te cobrires, e para que a vergonha da tua nudez não seja manifesta, e também colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Então foi para a igreja de... Então ele está dizendo, olha, isso tudo vai acontecer nesse período da grande tribulação aqui. Se você está aqui, então ele está dizendo, olha, eis que vem como ladrão, vigia,
guarda as suas vestes para que não ande nu. Ou seja, você tem que andar vestido de vestes brancas. Isso representa o quê? Pureza. Ou seja, santificação. Para que você possa subir no segundo arrebatamento. Porque a coisa, vocês estão vendo que está ficando feia. Verso 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Sofonias capítulo 3, verso 8. Vocês não imaginavam que Sofonias tinha tanto assim, né? E é pequenininha, né? 3,8. Portanto, esperai-me a mim, diz o Senhor, no dia em que eu levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então Deus está permitindo que tudo isso aconteça, porque Ele quer juntar todas essas nações, porque Ele vai se irar contra elas, porque é a volta de Cristo agora para o milênio. Zacarias capítulo 14, está pertinho aí. Zacarias capítulo 14, verso 1 em diante, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e a metade da cidade sairá para cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do nome se apartará para o norte do monte, se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim, como fugiste do terremoto de Uzias e Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Então vamos entender. Quando chegar aqui, no meio desse finalzinho aqui, Lúcifer vai fazer guerra contra os judeus. E vocês viram que algum grupo já vai ser levado como cativo. Mas vai sobrar algum povo dentro da cidade. E aí, quando eles se voltarem para matar o restante que está na cidade, quem vai voltar? Cristo. E ele vai reinar juntamente com ele. Nós vamos voltar junto com ele para justamente chegarmos neste lugar e livrar Israel. E olha só, o pé do Senhor vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras vão se abrir em duas partes, para que eles consigam fugir. Por quê? Agora nós vamos entrar nessa batalha. Agora a guerra será ferrenha. Será numa coisa assim, ó. E pelo que a gente observa dentro dos outros versos bíblicos, que só pela palavra do Senhor, como se fosse uma onda de mensagem, as pessoas, o próprio... deixa eu lembrar agora quem foi que falou. Que os globos dos olhos serão caídos, haverá uma destruição do corpo total. Eu não lembro agora como passar essa Zacarias. Já acho que nós aí. E aí, haverá uma destruição total do corpo, virará poeira. Então quer dizer, só pela palavra do Senhor é a espada que haverá destruição. E uma coisa interessante, tudo será aplainado. Jerusalém, esqueça montes, será tudo num vale só. Deus vai fazer vamos dizer assim, uma extensão de terra plana sobre Jerusalém, para que ali todos os povos possam se achegar. E a partir dali, sobra para nós agora consertar tudo aquilo que foi arrebentado. E isso no milênio. Tá? Por isso, essa é a história que fala para você assim, no céu nós vamos descansar. Aproveita e descansar lá, porque nós vamos voltar no milênio para trabalhar. Tá? Vamos lá. Eu sou técnico de manutenção.
Gostou? Vamos lá. Verso 17. Do capítulo 16 de Apocalipse. Aquela história que trabalha por causa de Adão, mas depois isso ia ser consertado? Então, mas essa história também não tem nem a ver com Adão. Por quê? Se você olhar, quando Deus fez Adão, ele diz assim, pegou Adão e colocou no meio do jardim para lavrar e guardar, antes de pecar. Então lavrar é o quê? E guardar é o quê? Então quer dizer, ele era... Não estava só o rosto ainda. Hã? É para trabalhar de sossegadinho. Sim, sossegadinho. É. Depois que a coisa fica mais apertada. Então vamos lá. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. Por quê? Jerusalém vai ser partida, o Monte das Oliveiras vai ser partido. Lembra que agora, nós acabamos de ler em Zacarias, que Zacarias diz, lembra do rei Uzias, quando teve aquele terremoto? Então vai ser pior. Então, quer dizer, a gente não viu esse terremoto, mas a gente sabe que isso ocorreu. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram. E da grande Babilônia, quando fala Babilônia, está se falando justamente do reino do anticristo. Tá? Se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Lembra que eu falei? Não haverá mais ilha, e os montes agora foram aplanados. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras do peso de um talento, que alguns colocam aproximadamente 50 quilos, um saco de cimento caindo. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Em vez de glorificar a Deus ou se arrependerem, eles continuam blasfemando contra Deus. E derruba talento, derruba pedra. Ok? Capítulo 17. Oh, glória! Estamos chegando. Vocês estão percebendo que tudo ocorre dentro dessa grande tribulação? Tranquilo? Então vamos lá. Capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Quando fala de prostituição, é o mesmo que idolatria. Então ele está se referindo justamente ao quê? A parte religiosa. Então no capítulo 17, vai mostrar como estava a parte religiosa e o que Deus vai fazer com ela. Ok? Zacarias 14, 12. 14? 12. Zacarias 14, 12. Vamos lá. Que é o reino universal, né? Isso. Aí ele fala da batalha contra Jerusalém. Zacarias. Depois atrapalha agora. 14, 12. Que é o que eu falei quando Cristo já... Vamos lá. Se você ler Zacarias agora, você vai perceber que tem muita coisa igualzinha ao Apocalipse. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida. Estando eles de pé, lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Então a coisa vai ser bem feia. Então vamos lá, capítulo 17 agora. Verso 2. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Ou seja, beberam do cálice do quê? Da idolatria. E levou-me o espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10... Por quê? Pertence ao mesmo reino do anticristo. É a parte religiosa. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. Dízimo sem miséria, né?
E tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É o nome da igreja. Deus do céu. Ninguém colocou esse nome ainda, né? Só falta mesmo. Isso ele tá Tô guardando pra esse dia. Acho que ninguém entra nessa igreja. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos... Então, peraí, ela ajudou também? A religiosidade é que vai matar os santos. E do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha só. João, sabendo de toda a situação, ainda olha para a mulher e fica Maravilhado. Então perceba que quem aqui estiver vai ser atraído a esta religiosidade, porque vai poder fazer de tudo. Verso 8: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Ou seja, ela já foi, ela já esteve e ela voltará. Então é uma religiosidade que já existiu e que vai retornar. Então ela já é uma religiosidade do passado, mas que vai retornar. Ok? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui há sentido e tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Hoje, a maior religião do mundo está assentada sobre 7 montes. Na Itália. Em Roma. Faça a pesquisa, depois você vai encontrar 7 montes lá sobre Roma. Verso 10. Pode ser ela? Pode. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Jesus amado. É 7 ou é 8? Ou é 6? Ela era, e vai voltar. E ela também é o 8º, ela também é o 7. Jesus, para. João tava perdidaço. Calma, então vamos lá. Vamos entender. Vamos lá. São quantos? São quantos reis? 7, não é? E a gente seguir esse trecho dos reis, a gente vai seguir Israel, ok? Porque a igreja ela vem depois. Vamos seguir Israel. Então vamos lá. Primeiro reino. Egito. Onde Israel estava? Depois saíram de lá, ok? Depois do Egito, veio a Síria. Por quê? Depois que vieram à terra, Deus falou: não faça negócio com o povo de lá. O que eles fizeram? E adoraram e foram levados para a Síria. Depois da Síria veio Babilônia. Que até Daniel entrou nessa. Aí veio outro reino, Medos, Persas. que são juntos. Medo, Pérsia. Ah, mas não são 2 reinos separados? Não. Eles na realidade eram, mas eles se juntaram para poder fazer toda a organização. Tá? Medo-Persa. Depois do Medo-Persa veio os gregos. Depois dos gregos, os romanos. Depois dos romanos, veio Bolsonaro. Então vamos lá. Antigo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, havia um reino
anticristo. Olha, É a letra. Havia um reino que até hoje perdura. doutor Marcelo. Olha só. Hã? Não, tá faltando. Vamos ler de novo. Vocês não estão entendendo nem a letra. Não, só da Eu pensei que era em hebraico. Você vai me estranha, né? É que eu ia escrever em mistério, mas tudo bem. Professor pentecostal, até a letra é estranha. Vamos lá. Revela. E são também 7 reis, no verso 10. 5 já caíram. Vamos lá. Egito, Assíria, Babilônia, Médio-Persa e os gregos. Já foram. Ok? Outro ainda não é vindo. E um existe. Os romanos existem ainda? Sim. Grande. Existem? Igreja Católica Romana. Ou seja, ainda perdura. E isso também representa aquela estátua de Nabucodonosor, que são os 10 dedinhos dos pés da estátua lá. Ou seja, o povo romano ainda continua. Nós ainda temos coisas dos romanos. Um exemplo disso, democracia veio da onde? Eleição veio da onde? Ou seja, nós ainda temos esse reino existente no nosso meio. Aí ele diz, e quando vier, e outro ainda não é vindo. Esse aqui, concorda? Sim. Já veio? Não. Mas está para chegar. Sim. Daí ele diz, Vamos dizer durante pouco. o oitavo, Quando vier. e a outra ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de Tempo. tempo, 3 anos e meio. Né? Depois, A besta que era. e a besta que era e já não é, ela também o oitavo. Porque lembra que mataram ele? Ah, é, porque daí ele ressuscitou, né? Aí ele ressuscitou e vai continuar agora, que é o 7º, e aqui também é o. Ele vai continuar nesse meio período. Então esse outro meio período será dele ainda. E aí ele diz, Anticristo A e Anticristo B. Parte A, Parte parte B. B. parte B agora. Retorno. A última. E é do 7 e vai à perdição. Ou seja, esse oitavo pertence ao 7. E os dois vão para a perdição, onde serão levados ao inferno. Ah, tem sentido não. Entendeu? Sim. Olha como é fácil, entendeu? Por explicação do entendeu? Porque a primeira Você vez. está bem secado no brincadeira. Vai ter o Por capítulo. isso, já marquem isso para vocês não esquecerem. Marca nenhuma. Trindade, né? É porque daí depois da 7ª, na 8ª vem a trindade dele, né? Daí... Não, depois daqui, agora vem o milênio. Não, Não, a é 8ª porque vai ser a trindade dele. Esse 7º e Ah, 8º sim. é porque primeiro tem o anticristo, depois a primeira besta, depois a segunda besta. A Isso. segunda e o anticristo fazem adoração à segunda besta. Seria essa segunda besta. Aí que vai começar agora o pior de todos. Tá. Misericórdia, né? Vamos lá. Segunda besta não, a primeira besta. Pronto? Resolvemos o 11? Verso 12. Tá vendo como é muita coisa? E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Por quê? São 10 reis preparados, por quê? Quando ele invadiu o território, ele já tem os 10 preparados. Era igual Napoleão. Quem entender Napoleão e entender Hitler, vai entender o anticristo. O que ele fez? Ele invadiu o território, ele já tudo planejado. Napoleão, quando ele invadiu o território, ele já colocava já os reis para ficar sob domínio. Então, por exemplo, entrou na Espanha, colocou o irmão dele. Entrou em Portugal, já colocou o tio dele. Tudo já para quê? Para ficar um governo só. A ideia de Napoleão já era o início do anticristo. Né? Depois, quando vem o Hitler, a mesma coisa. A invasão que ele fazia, ele já colocava pessoas estratégias já para ficar no lugar. Desde Napoleão, já tinha previsto também um governo no Brasil. Desde a época de Napoleão. Só que Dom João VI frustrou os planos dele. Acabou vindo para cá na época. Mas ele já tinha até alguém preparado, um governante dele já preparado para o Brasil. Então, o anticristo também, ele vai ter pessoas ao lado dele já preparado para tomar conta desses reinos, tá? Até de Jerusalém. E vai, gente, se vocês pararem
Às vezes eu estou falando, eu lembro do livro que eu escrevi, principalmente no milênio, quando vai ocorrer o reino do milênio, vai ser tão glorioso, porque Jesus vai colocar os seus reis para tomar conta desses lugares, e vai ser glorioso. Pois é o ponto. Ou leia o livro. Verso 13. 13, né? Esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder à autoridade da... São capachos. Eles vão fazer aquilo que a besta manda. Não é diferente hoje. É um monte de besta que é capacho dos outros. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e... Faz parte de vocês também? Oh, glória! E disse-me, justamente, eleitos. Vocês foram eleitos, não foram? Amém. Por ele. Vai fazer parte do arrebatamento. E os fiéis? Aqueles que ficaram, que foram fiéis até a morte. Tá? E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Então não é pouca gente. São muitas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Por quê? Vai chegar uma hora que quando começar a grande tribulação ali, os 3 anos e meio finais, eles vão recorrer a quem? A religião. Por quê? Deus está mandando, não está? Quem que pode impedir Deus? A religião. Então vai todo mundo lá, viu? Fala para ele parar. Mas vai parar? Não. Aí o que eles vão fazer? Vão se virar contra a própria religião. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ou seja, é a parte religiosa que vai dominar tudo. Ok? Amém? Doeu a cabeça aí? É muita besta, né? Se eu pedir para vocês explicarem, vocês explicam? Tem que dar uma digerida. Primeiro tem que classificar as bestas. Primeira vez, vai postar essa aula aí. Sim. Pelo amor de